Olá, vamos falar sobre o mínimo que você precisa saber sobre TypeScript. Resolvi fazer esse vídeo como um resumo da publicação que fiz no Medium sobre a linguagem para pessoas que acabaram descobrindo TypeScript em algum projeto como o Angular 2, mas não conseguiram dar seus primeiros passos, nem configurar o ambiente para começar a ir programando com a linguagem. Eu vou deixar o link da publicação na descrição desse vídeo e recomendo bastante que você leia, porque aqui eu falo com mais detalhes sobre a linguagem, como ela funciona, quais os principais recursos que ela implementa, como instalar o ambiente e tudo mais. Nesse vídeo eu vou falar basicamente só como instalar o TypeScript, como compilar seus arquivos e trabalhar aí com os seus projetos Node e outras coisas mais. Muito bem, eu vou abrir aqui meu terminal e o que vamos fazer agora é instalar o TypeScript. Eu presumo que você já tenha instalado na sua máquina o Node.js com o npm tudo funcionando normalmente, porque é a partir dele que vamos fazer a instalação do TypeScript. Para fazer a instalação, basta você digitar npm install -g TypeScript. E então ele vai fazer a instalação aí do TypeScript na sua máquina de forma global, né? Então você pode criar aí os seus projetos de TypeScript a partir de agora. Muito bem. Eu estou aqui com uma pasta de um pequeno projeto. Eu vou abrir aqui o meu editor, que no caso eu vou utilizar o Visual Studio Code. E eu vou criar alguns arquivos TypeScript aqui para fazermos a compilação dele e ver como funciona. Estou aqui com o package.json. Eu vou criar agora um arquivo index.ts. Todo arquivo TypeScript ele tem a extensão ts. Então eu vou digitar aqui um comando qualquer. Vou criar uma variável aqui, por exemplo, string. E ok. Vamos ver agora se a instalação foi feita normalmente. Eu vou testar agora o compilador do TypeScript. Eu vou entrar aqui no meu desktop, aula. E então, o comando que a gente tem para compilar os arquivos é o tsc. O tsc é o TypeScript Compiler. Então, você digita tsc e o nome do arquivo, no caso, index.ts. Muito bem, se o TypeScript for instalado normalmente, o comando deve funcionar normalmente. Então, se a gente ver aqui, ele criou um arquivo index.js, justamente que é a compilação aí do nosso arquivo TypeScript. Se eu quiser que esse arquivo index seja compilado toda vez que eu fizer alguma alteração nele, eu posso usar o tsc-w index.ts. Então, olha só, se eu mudar qualquer coisa aqui e salvar, olha só, ele reconheceu aqui a alteração e já fez a compilação. E aqui está o resultado. Muito bem. Agora, um dos pontos mais importantes na configuração desse ambiente aí do TypeScript, né? É o seguinte, se você já tentou trabalhar com algum pacote do Node, você deve ter se deparado com um problema. Vamos ver. Digamos que eu quero trabalhar aqui com o Express. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo fazer a instalação do Express a partir aqui do npm install express save. Então, ele vai instalar o Express. Terminou aqui a instalação. Ele já está aqui no meu pacote, no meu package de som, dentro das dependências. E então, você faz a importação com o import. No caso, eu vou utilizar aqui o all as express igual a... Ops, igual não. From express. E o que é que acontece? Você provavelmente, se você tentou fazer isso anteriormente, você deve ter se deparado com esse problema, que
o TypeScript ele não consegue encontrar o módulo express. Porque o que acontece? Todos esses módulos instalados aí pelo Node, eles foram feitos em JavaScript e o TypeScript ele não consegue reconhecer como funcionam esses módulos. Então a gente precisa de um arquivo chamado arquivos de definição, que eles definem todo o funcionamento do módulo para o TypeScript, para que o módulo funcione normalmente. Só que como é que a gente faz isso? A gente teria que criar aí um arquivo de definição e verificar toda a API do módulo e teria que escrever toda como se fosse uma interface do package. Mas isso seria inviável se tivéssemos que fazer isso com todos os módulos que a gente tem, né? Seria muito trabalhoso. Então, o que acontece? Existe um repositório, né, no GitHub que ele guarda todas as definições, né, as pessoas que trabalham com TypeScript, eles guardam todas as definições dos pacotes do NPM dentro desse repositório, né? Então, a gente tem aí um comando chamado typings. E esse typings, você precisa instalar ele da mesma forma que você faz a instalação do TypeScript, que é pelo npm install global, né, o traço G e typings. Então ele vai fazer a instalação desse typings aí. Muito bem, ele fez a instalação do typings e o que a gente precisa fazer agora é o seguinte: a gente precisa criar um arquivo de configuração do TypeScript que é parecido com o arquivo aí package.json. Esse arquivo seria o tsconfig, TypeScript config.json. Dentro desse arquivo a gente precisa configurar algumas coisas para que o typings funcione normalmente, para que ele não entre em conflito, né? A gente precisa aqui adicionar o parâmetro exclude e a gente precisa excluir algumas pastas e arquivos. As pastas que a gente precisa excluir são, no caso, ignorar, né, do compilador, seria o node modules. Uma pasta que a gente vai ver depois, que seria o typings, e a pasta que está dentro desse typings seria o main, e um arquivo que também está dentro da typings, e se chama main.ts. A gente vai ver esses arquivos daqui a pouco. Muito bem, eu já criei aqui a configuração para não dar conflito. Agora o que eu tenho que fazer é o seguinte, é instalar as definições dos pacotes que estão aqui faltando. Aqui no caso, o que a gente sabe que está faltando aqui é o Express. Então eu vou digitar o typings install express ambient save. Esses parâmetros aqui são obrigatórios. Muito bem. Agora eu vou tentar compilar o arquivo. Agora eu não preciso mais digitar o nome do arquivo, né, index.ts. Se eu digitar só tsc, ele vai compilar, porque quando eu criei o arquivo tsconfig.json, ele definiu toda essa pasta aqui como a pasta raiz do meu projeto TypeScript. Só que a gente ainda tem alguns problemas aqui, né?
o Express ele utiliza também outros módulos, né? E esses módulos a gente não carregou as definições dele, a gente só carregou as definições do Express. Falta carregar as definições desses módulos aqui que ele está especificando. Por exemplo, aqui o serve. Ops, acabei. Seria o serve static. Então eu vou digitar aqui typing install serve static ambient save e desse outro módulo aqui o express serve typing install ambient save. Tentar compilar novamente só com tsc. E ainda faltam alguns módulos, no caso esse aqui mime, por exemplo, typing install mime ambient save. E o HTTP ele faz parte do Node, né? Então eu não devo usar aqui o type install HTTP, eu devo utilizar o typing install Node, que aí ele vai carregar todos os módulos que pertencem ao Node, incluindo o HTTP. Então, se eu tentar compilar novamente aqui com o TSC, olha só, ele não vai retornar mais nenhum erro. Se a gente voltar aqui, eu vou recarregar esse arquivo aqui. E olha só, para limpar o cache e tal, olha só, esse arquivo agora ele não apresenta mais aquele erro de que está faltando um módulo. Porque justamente agora ele tem todas as definições aqui instaladas. Tanto que, se eu continuar aqui, né, eu vou escrever normalmente os códigos, eu vou criar aqui o app express, por exemplo, ele já começa a reconhecer algumas coisas aí. Então, por exemplo, se eu digitar app listen, olha só, ele já descreve aí todos os métodos, todos os parâmetros que pertencem aí ao Express, cada um com a sua documentação, né? Toda a API aí do Express com sua respectiva documentação. Então, por exemplo, aqui o listen, né? Listen, ele já descreve aí como funciona esse método e se eu digitar aqui os parâmetros, ele descreve cada um dos parâmetros que eu devo utilizar, né? Por exemplo, a porta, que deve ser um valor numérico e tudo mais. Os vários tipos de listen que eu tenho aqui. Ou seja, ele está, sim, reconhecendo o pacote e funcionando normalmente. Muito bem. Basicamente, a maior dificuldade que as pessoas têm é justamente isso, né? Você conseguir configurar o ambiente TypeScript para conseguir desenvolver seus projetos aí, instalar seus módulos do Node e tudo mais. Então, basicamente é isso. Eu recomendo que você leia o artigo lá que eu escrevi no Medium, que tem muito mais detalhes sobre essas coisas. Tudo que eu falei nessa aula está aqui escrito também e muitas outras coisas que podem ser interessantes para você saber também. Muito bem, então vejo você na próxima.